A Mesopotâmia era marcada por uma religião politeísta. Eles adoravam a vários deuses. Então a cidade de Abraão, a família de Abraão, era marcada por idolatria. Você vai ver isso no livro de Josué. Então o pai de Abraão era idólatra. A convivência de Abraão não era uma convivência boa. Mas o que me chama a atenção é que Deus vai chamar Abraão, irmãos, de uma terra idólatra. Diga assim: Deus tem os seus escolhidos. Não importa o lugar que você convive, você vai crescer no meio dele. Você vai viver o chamado do Senhor. E no tempo certo, irmãos, ou você permanecido no mesmo lugar, ou Deus te levando para outros ambientes, você irá viver o chamado de Deus. Só que no caso de Abraão foi diferente. Deus queria tirar da vida de Abraão toda influência negativa. Quem sabe você esteja vivenciando isso, influências que está atrapalhando o chamado de Deus. E às vezes Deus quer urgência para você renunciar a essas coisas. Explique melhor, irmãos. Muitas vezes é no meio da sua parentela. Muitas vezes é os seus amigos, aquilo que você conversa, o tipo de assunto que você está conversando com alguém, com as pessoas. Às vezes é ambientes que está atrapalhando o chamado de Deus. Mas Deus quer nessa noite uma prontificação do seu povo. Deus quer que você desperte. A Bíblia diz: desperta, tu que dormes. Quem falou essa frase, irmãos, foi Paulo. E Paulo falou para a igreja de Éfeso, que estava sendo influenciada por deuses pagãos, por culturas pagãs. Por isso Paulo disse: desperta. Paulo falou para a igreja estava sendo influenciada pelas trevas, pelo mundanismo. E hoje muitas pessoas estão sendo marcadas por mais influências, por pensamentos errados, irmãos, por fé que não são compatíveis com a nossa. O que eu devo fazer, irmãos? É sair desesperado, correr. Fale do amor do Senhor, pregue sobre Jesus, anuncie a verdadeira fé, a verdadeira esperança. Irmãos, aí, isso aqui é muito forte. Deus vai chamar Abraão de uma terra idólatra, de uma família que estava cultuando a deuses pagãos, seu pai. Só que quem está tomando a iniciativa, aparentemente não é Deus, é o seu pai. A Bíblia diz que tomou Tera, pai de Abraão, e eles saíram de Ur dos Caldeus, que era a cidade natal de Abraão. Ele saiu de Ur dos Caldeus e foi até Canaã. Mas só que antes de chegar em Canaã, eles pararam em uma terra chamada Harã. Harã, irmãos, é o divisor de águas para muitas pessoas. Sabe por quê? É em Harã onde Deus separa pessoas que não são compatíveis para estar do seu lado. Foi em Harã que o pai de Abraão morreu. Foi em Harã que Abraão teve que se despedir da pessoa que ele tanto amava aqui na terra, seu pai. Não se constranja se por esses dias Deus tirar algumas pessoas do meio de vocês. Não se constranja se por esses dias Deus afastar algumas amizades da sua vida, porque não foram escolhidas para viver e estar ao seu lado. Entenda que para onde Deus vai te levar, irmãos, você precisa ter a mente focada nos planos, nos propósitos do Senhor. Você não pode se embaraçar. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, a sua missão, seu chamado, e faça o quê? E siga-me. Diga assim: eu vou seguir o chamado de Deus. Agora pergunta ao seu irmão, diga assim: você está preparado? Porque falar que vai seguir o chamado do Senhor é muito fácil, qualquer um fala.
Mas são poucos que estão preparados. São poucos que estão dispostos a renunciar à sua regalia, ao seu comodismo, e passar a viver pela fé. Porque no começo vai parecer, irmãos, um pouco desconfortoso. É esse lugar mesmo que Deus quer que eu fique? São esses tipos de oportunidades que Deus quer que eu vivencie? Mas todo crente passa por um período que se chama fases. E essas fases são necessárias para que os propósitos e os planos do Senhor venham se cumprir sobre as nossas vidas. Quando chegou em Harã, o pai de Abraão morreu. Porque entende, irmãos, a chamada é de quem? A chamada é de Deus. Quem chama é Deus. Quem provê é Deus. Se a chamada é de Deus, quem vai nos levar a ela é quem? Deus. Não é o homem, é Deus. Não existe empurrão no ministério. Não existe empurrão no chamado. Há pessoas que crescem, irmãos, com empurrões de homens, com a ajuda de homens. Quem aqui, irmãos, vai esperar o tempo de Deus? Quem aqui está preparado para vivenciar, irmão, vivenciar a chamada, a trajetória que Deus está projetando para a sua vida? Doa o que doer, irmãos. Espere o tempo certo de Deus cumprir sobre a sua vida. Pode demorar, pode ser amanhã, pode ser depois, mas você vai viver. Não seja conduzido, irmãos, por influências de homem, por empurrões de homem. Vai que deu certo para mim. Isso é mentira de Satanás, irmão. Você pode cair em um precipício. Ah, mas fulano está crescendo tão rápido. Nem todo crescimento Deus está nele. Nem toda exaltação foi Deus quem exaltou. Nem toda porta que abriu foi Deus quem abriu. Porque tudo que te afasta do propósito do Senhor, Deus não está. Tudo que te leva para longe da convivência, da comunhão do Espírito Santo, Deus não está. A porta se abriu, mas você parou de orar, parou de buscar. Aí você abre a sua boca e diz: Deus me abençoou. Não abençoou. Se isso está te afastando dos caminhos do Senhor, isso se chama oportunidades e não promessa. A oportunidade surge, irmãos, todo momento, todo dia. Mas promessas são únicas. Promessas, irmãos, são vivenciadas. E você irá viver as promessas do Senhor.